Olá, meus amigos do canal do YouTube. O vídeo de aula a seguir eu vou falar sobre propriedades físicas da tabela periódica. O que são propriedades físicas? Quando a gente olha na tabela periódica, ele sempre dá cada um quadradinho que falando o nome específico dos elementos químicos e quais são suas respectivas propriedades físicas. Bom, vamos ao que interessa na lousa. No quadro branco, as propriedades físicas da tabela periódica trabalham em diversos conceitos sobre os elementos químicos são símbolos, massa atômica ou massa molecular, que é a mesma coisa, número atômico, estado de oxidação, raio atômico, afinidade eletrônica, eletronegatividade, estado físico, elemento químico é radioativo ou não, nome do elemento químico, etc. Os estados físicos dos elementos químicos são sólido, partículas aglomeradas, petas, uma após a outra, como eu havia explicado no vídeo aula sobre transformações de estados físicos, que eu devia ter incrementado no vídeo anterior. Líquido são partículas distantes e gasoso, partículas afastadas e agitadas. Veja os elementos químicos que possuem o seu estado físico. São líquido, bromo e mercúrio. Gasosos são hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, monóxido ou organessônio. Os sólidos são os demais, mas acontece, eu não vou falar o nome dos elementos químicos que são dos estados sólidos, senão vai ser uma demora. Agora eu vou dar uma lida aqui sobre a massa atômica ou massa molecular. Massa atômica ou massa molecular são os valores dos elementos químicos na tabela periódica e tem que ser consultados os valores de suas massas atômicas ou massas moleculares na hora de fazer exercícios nas disciplinas de química. Mas o aluno não é obrigado a decorar todos os valores. Eles serão fornecidos como os dados valores dos problemas dos exercícios e das provas. Os valores de massa atômica ou massa molecular na tabela periódica são quebrados e podem arredondar ou não pelos números aproximados. O que devemos seguir, as regras seguintes são: de 0 a 4 não arredondam e de 5 a 9 podem arredondar. Veja os exemplos abaixo. Lítio 6,94 é 7 gramas por mol, ou 7 U, pode arredondar. Magnésio 24,3, aqui é 24 gramas por mol, com 24 não pode arredondar. É logo depois da vírgula das casas decimais e veja o conceito dos números aproximados, se pode arredondar ou não. Aqui tem uma tabela resumida. Pronto. Agora vamos à seguinte. Raios atômicos. São valores de elementos químicos que aumentam o raio atômico que devemos observar na tabela periódica. Quem possui maior atômico, que vamos seguir as duas regras são de cima para baixo e da direita para a esquerda, quando pede o exercício dos enunciados problemas. Raios iônicos, eletropositividade. Ida da explicação raio atômico. Eletronegatividade. São valores dos elementos químicos que aumentam a eletronegatividade. Devemos observar na tabela periódica, que é o eletronegativo, que vamos seguir as duas regras são de baixo para cima, da esquerda para a direita, quando pede o enunciado dos exercícios. Afinidade eletrônica, ida da explicação da eletronegatividade. Potenciação e ionização, ida da explicação das eletronegatividades. Eu vou mostrar a tabela periódica, o que eles pedem, o que pede calcular, para identificar qual é o raio atômico e que é eletronegativo. Então, o raio atômico, ele falou assim que tem que ir de cima para baixo, beleza. E aqui está falando que tem que ir da direita para a esquerda, aqui ó, da direita para a esquerda, beleza. E agora vamos falar eletronegatividade, aqui está falando que tem que ir de baixo para cima, de baixo e para cima, beleza. E aqui o outro está falando que tem que ir da esquerda para a direita. Aqui, ó, da esquerda para a direita, aí já vou descobrir quem é o eletronegativo, quem tem um raio atômico, assim por diante. Pode ser.